Boa noite, companheiros e companheiras. Que bom que vocês estão aqui. Hoje, um pouco diferente do que a gente tem feito, nós vamos ter uma palestra, né? E uma palestra que, infelizmente, ela é sempre atual e necessária, né? E assim, gostaria que logo, logo não fosse tão necessário precisarmos o tempo todo estar relembrando, principalmente nós homens, né, de algumas coisas que vão ser faladas aqui. Que no futuro próximo a gente, nós como homens, não precisemos mais, né, ficar o tempo todo nos lembrando da forma, né, correta de tratar as pessoas de um modo geral, e em especial as mulheres. E eu gostaria então de passar a palavra para a nossa companheira Débora, que é a assessora da família e da mulher do Distrito LA6, para fazer a apresentação da nossa palestrante da noite, né? Lembrando que vamos ter a fala da doutora Ivna e depois também a fala da companheira Débora, ok? Companheira Débora, é com você e já agradecendo de antemão a sua iniciativa de colocar um tema tão importante, né, para nós ainda no mês, né, se relembra, né, essas questões em relação à violência contra a mulher. E agradecer também a presença da doutora Ivna, né, por ter aceito esse convite e estar aqui com a gente. Companheira Débora, com você. Boa noite a todos. Eu quero agradecer imensamente a presença de todos e principalmente da nossa ilustre convidada, que foi maravilhosa, nos recebeu muito bem, foi muito receptiva. Eu estou falando da doutora Ivna de Melo Cristina. Ivna Cristina de Melo Freire, graduada em Direito pela Universidade Potiguar, mestre em Direito Internacional Público pela Universidade Clássica de Lisboa, juíza de Direito do Estado do Maranhão, titular da primeira vara da comarca de Santa Inês e Maranhão. Ela irá abordar um tema muito relevante, que é a Lei da Maria da Penha e a violência doméstica. Eu irei dar uma pequena explanação no início sobre a responsabilidade da sociedade e da família diante do universo e da realidade da violência doméstica. Mas se antes a doutora Ivna quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Oi, Débora, boa noite. Mas eu aguardo sua apresentação aí e depois eu me inicio me apresentando e complementando e também agradecendo a todos. Pronto. Ok, então vamos lá. A violência contra a mulher é um problema grave e persistente. Ela requer um esforço contínuo, um esforço mútuo, tanto da família quanto da sociedade, para que seja combatido de forma eficaz. O papel de ambos acaba que sendo essencial, fundamental, não apenas na prevenção, mas também no apoio e no acolhimento da vítima. Pode passar, companheiro, no slide. Só um momentinho, companheira, rapidinho. Só um instantinho, companheira. É. A responsabilidade da sociedade. Como que a sociedade ela deve se posicionar diante da realidade da violência contra a mulher?
A sociedade, na verdade, ela precisa tomar diretrizes, ela precisa se posicionar e se comprometer com a promoção da igualdade de gênero e combater e contra toda e qualquer tipo de discriminação. Como isso pode acontecer? Isso pode acontecer através de campanhas de orientação, de conscientização, que desmistifiquem estereótipos e assim possam promover uma responsabilidade maior à sociedade em relação ao respeito à mulher. E isso é de bastante relevância, porque muitas vezes a própria sociedade ela impõe padrões culturais que permeiam essa violência, que validam essa violência. Então, é importante que escolas, instituições, empresas, elas abordem o tema, elas insiram o tema de violência de gêneros em suas políticas, em suas campanhas, e assim elas possam educar, colocar isso de uma forma explicativa, de uma forma educativa, desde cedo, para as futuras gerações. A sociedade também, ela pode se aliar ao poder público, e assim, leis como a Lei Maria da Penha, elas possam ser administradas, elas possam ser aplicadas e ampliadas, garantindo, assim, uma maior proteção à mulher. Existem programas que já são bastante eficientes, como acompanhamento psicológico, acompanhamento jurídico e acompanhamento social, que dão apoio à mulher, a essa mulher vítima de violência. As casas de acolhimento, elas precisam estar preparadas, estruturadas para receber algumas que, em situações extremas, elas precisam fugir de seus agressores. E também, o que contribuiria também melhor para essa abordagem? A preparação, a capacitação dos profissionais que irão ter o primeiro contato com as vítimas, que geralmente são as pessoas da lei e os agentes de saúde, as pessoas que trabalham com a saúde. Por que essa capacitação? Para que essa abordagem ela seja mais adequada, seja mais humanizada, porque naquele momento a vítima ela está completamente vulnerável. Pode passar, companheiro. Pode passar. Pode passar. O papel da família. O ambiente familiar, ele deve ser extremamente acolhedor. Ele deve ser extremamente criterioso. São os nossos olhos que estão mais próximos das vítimas, que são, muitas vezes, da nossa família, do nosso seio familiar. Essa abordagem, ela precisa ser de uma forma sutil, sensível, uma forma delicada, porque não devemos julgar a vítima que sofre violência, não devemos dizer a ela o que ela deve ou não fazer. Devemos orientar, sim. Até porque nós sabemos que a violência doméstica, ela não inicia muitas vezes com um tapa, com um empurrão. O agressor, ele percorre todo o caminho de alienação psicológica. E isso deixa uma das maiores correntes que deixam a vítima presa naquele ambiente de violência, que é a dependência emocional. Então, por isso, devemos ter o olhar perceptivo para alguns sinais, que é o isolamento social, marcas físicas, e a família, ela deve agir nesse papel, sim, de guardião da integridade física, da integridade emocional de seu familiar. Pode passar, companheiro. A atitude de ajudar uma mulher, ela é tão importante, ela é tão essencial, que pode tirar ela de um ambiente
que possivelmente não ficará apenas na violência emocional e física. Ela pode ocorrer, pode culminar em tragédias. Então, a acolhida, o acolhimento à mulher, a conversa, o diálogo, ela pode ser de extrema necessidade nesse momento. Pode passar, companheiro. Sociedade e família. Então, o que que nós entendemos? É que a sociedade, ela é responsável para nos orientar através de mecanismos, apoio e justiça, enquanto a família, ela deve ser o pilar de proteção, de cuidado e suporte. A luta contra a violência é uma luta coletiva, ela é uma luta contínua, e ela precisa de cumprimento, ação, e só assim nós conseguiremos mudar essa triste realidade. Agora é com você, doutora Ivna. Boa noite, obrigada, Débora. Quero agradecer aqui, primeiramente, o convite, né, dos Lions Santo Inês. É um prazer enorme estar aqui com vocês essa noite, trazer um pouquinho do que eu vivo diariamente, e aprender um pouco com vocês também, né? Aprendi já bastante agora com a Débora, e vou fazer uma pequena explanação. Primeiro vou me apresentar, a Débora já fez esse papel, o Jorge também. Eu me chamo Ivna, eu sou do Rio Grande do Norte, nascida em Apudi, sei que tem gente dos Lions que também deve ser de outros estados que está aqui. Passei no concurso da magistratura, estou juíza no estado do Maranhão há 9 anos, desde 2015. Assumi uma unidade, inicialmente em Pindaré, uma unidade que trabalhava com violência doméstica e familiar, uma vara que tinha competência para violências contra mulheres. Fui depois promovida para Santa Luzia, para uma outra unidade com violência doméstica. Passei 6 anos trabalhando com violência doméstica e estou agora a assumir 2 unidades. E uma delas também é violência doméstica. Então, eu estou há 9 anos, desde que entrei na magistratura, trabalhando com violência doméstica, né? Então, eu estou aqui para trazer um pouco da minha experiência e aprender um pouco da experiência com vocês também. É uma conversa, é um bate-papo, fiquem à vontade para interromper, perguntar, e para a gente junto construir um canal de comunicação. Eu vou iniciar aqui minha apresentação, trouxe alguns slides para facilitar. Sei que tem pessoas aqui que não são da área jurídica, então eu posso ser que em alguns momentos eu traga termos jurídicos, e eu peço logo desculpas de antemão, porque é o meu dia a dia e eu vou acabar trazendo mesmo, mas vou tentar de toda forma facilitar. A minha explanação aqui vai ser especialmente sobre a Lei Maria da Penha, que foi, e aí eu vou trazer um pouco do conceito, do histórico, de como ela foi aprovada essa lei, por que que ela foi aprovada, e a gente vai construindo o que é que essa lei precisa, o que é que ela trouxe para a gente, para a melhoria da nossa convivência, né, em sociedade, o que é que a gente pode melhorar e como que a gente pode aplicar essa lei, né, para facilitar a vida e a nossa convivência. Aqui eu trouxe aqui, né, um pequeno conceito. A Lei Maria da Penha é uma legislação, ou seja, é uma lei brasileira que protege mulheres em situação de violência doméstica e familiar, com o objetivo de coibir, ou seja, de proibir essa violência. A Lei Maria da Penha era prever medidas protetivas, posteriormente eu vou entrar para explicar, e punições para os agressores, além de oferecer suportes para vítimas. Débora já trouxe aqui, né, os suportes no que dizem também dentro da família e também fora da família. Nós temos a lei traz esse suporte para aplicação. Deixa eu passar o slide. Quem disse que eu consigo passar? Agora sim. Aqui é um pouco da história da Lei Maria da Penha, né? Antes da Lei Maria da Penha,
a violência doméstica ela era tratada de forma insatisfatória, muitas vezes minimizada, não reconhecida como um problema sério e grave. A legislação, a lei que a gente tinha à época, era insuficiente para proteger as vítimas e punir os agressores de maneira eficaz, né? Então, a lei veio assumir, veio trazer para a vítima um lugar de protagonismo. Essa que está aqui na tela, ela é a Maria da Penha, né? E essa frase é dela, né? A vida começa quando a violência termina, né? É o caso emblemático. O caso da Maria da Penha, Maia Fernandes, ele foi fundamental para a aprovação dessa lei. Ela foi vítima ainda no ano de 1983 de 2 tentativas de feminicídio por parte do seu ex-marido, que a agrediu gravemente e tentou matá-la, né? A primeira, ele tentou fingir um assalto, simular um assalto, e ela foi ao hospital, e nessa tentativa de assalto ele disparou uma espingarda e deixou a tetraplégica. Ela ficou no hospital por bastante tempo, retornou do hospital. Quando ela retornou do hospital, ele tentou eletrocutá-la dentro de uma banheira cheia de água. Ela já estava com a tetraplegia, né? Então, ela já estava tetraplégica. O processo iniciou. Em 1991, ele foi condenado a 8 anos de prisão. No entanto, o julgamento foi anulado e, em 96, um novo julgamento existiu. E aí ele foi condenado a 10 anos e 6 meses de prisão. No entanto, passou apenas 2 anos preso e foi solto ainda em 2002, né? Esse caso, então, nesse meio tempo, isso, a Maria da Penha, se sentindo assim, digamos, não protegida pelo Estado, porque demorou quase 16 anos para o julgamento, entre o fato e o julgamento, e ele só passou 2 anos preso. Apesar de 2 tentativas de feminicídio, ela escreveu um livro, né? E esse livro foi muito expandido e foi lido, e através desse livro, a comissão, né, uma comissão de mulheres, denunciou o caso à Corte Internacional Interamericana de Direitos Humanos. E foi a primeira vez que o Brasil foi denunciado por uma violência doméstica em sede de direito internacional. E o Estado, o Brasil, então, em 2001, foi condenado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né? Foi condenado, e a condenação dizia o seguinte: o Brasil está deficiente, deficitário na proteção das mulheres. Então, precisa que seja aprovada uma lei para proteger de forma mais eficaz as mulheres, principalmente na violência doméstica, porque a violência doméstica ocorre muito na casa em que não tem testemunhas para falar em favor da vítima, né? E foi então que o Brasil foi condenado no ano 2001. Em 2006, a lei foi, então, aprovada, né? Em 2006, após muita pressão internacional, a Lei Maria da Penha é aprovada e cria mecanismo de coibir essa violência doméstica que nós tínhamos por muito tempo. E o que é que a lei traz, a princípio, né? Um protagonismo da vítima. Como que funcionava antes, né? Antigamente, as vítimas, para denunciarem uma violência sofrida em casa, ia até a delegacia, fazia a denúncia. O delegado tinha um prazo de 30 dias para concluir aquele inquérito, aquela investigação, e ouvir o agressor, né? Então, assim, a partir do momento que a vítima denunciava, o agressor era ouvido, a violência não cessava, ela não encerrava ali, porque o agressor já tinha conhecimento de que a vítima o tinha denunciado, e muitas vezes ela não conseguia sair de casa, porque o agressor não deixava. Então, assim, a lei trouxe um protagonismo agora para ela. Como é que funciona agora, né? Então, a gente vai chegar mais na frente para ver hoje como é que funciona a lei, o que é que ela trouxe de novo, né? Então, a lei veio, é uma lei muito boa, está completando 18 anos de sua existência, é uma lei uma das mais evoluídas no âmbito internacional, inclusive. Então, ela traz muitas proteções, precisamos apenas aplicá-las, né? Então, é questão só de aplicação e dos estados terem estrutura suficiente para a gente acolher essas vítimas de violência doméstica. Então, em 2001,
teve a condenação, mesmo após a aprovação da lei em 2006, em 2021 teve um caso na Paraíba, recente, no TJ, no Tribunal de Justiça da Paraíba, em que uma mulher foi morta pelo seu ex-marido, ex-companheiro, era até um deputado estadual da época, e novamente o Brasil foi denunciado na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Novamente o Brasil recebe uma condenação, porque durante toda aquela instrução processual, durante todo aquele processo, as testemunhas, as partes que estavam fazendo parte daquele processo, só focavam na vítima, na sua personalidade, na sua sexualidade. Então, usaram o comportamento da vítima para justificar uma agressão por ela sofrida e a morte dela, né? Inclusive, ela nem estava lá mais para se defender. Então, novamente, o Brasil é condenado em 2021, mesmo após a Lei Maria da Penha, e essa condenação, eles condenaram o Brasil a constantes, para fazer constantes cursos de atualização de como receber, de como tratar a vítima, de como agir numa situação como essa. Então, ela trouxe essa nova condenação para a gente estar em constante atualização, em constante, a própria sociedade também, né? Para a gente saber como lidar, o que fazer quando se depara com a situação de violência doméstica. Como é que está Maria da Penha hoje? Como é que ela está? Esse é um mês, né, o agosto lilás, é o agosto que normalmente nesse mês que ela cede muitas entrevistas, recebe muitas honrarias, pela lei que recebe o seu nome, né? E em 2024, ela cedeu uma entrevista agora em agosto, e hoje Maria da Penha está com medidas protetivas. Porque, diante desse mundo virtual que a gente vive, muitas fake news, muitas histórias surgiram de que a Maria da Penha, de que ela, na verdade, estava tetraplégica por ter forjado, né, um assalto, por ter mentido. Na verdade, ela não sofreu uma tentativa de feminicídio, né, mas sim um assalto, e que ela teria usado tudo isso para aparecer na mídia, digamos assim. Então, hoje ela sofre constantes agressões virtuais e vive, e hoje ela tem uma proteção do Estado e está fazendo uso da própria lei que tem o seu nome, né, hoje. Deixa eu passar o slide. E aqui acho que Débora já deu uma entrada até nas formas de violência, né, das mulheres, como que elas sofrem esses tipos de violência. Deixa eu baixar. E aqui eu trago as violências física, psicológica, sexual e patrimonial, né? As lesões corporais, agressões, ameaças, restrição da liberdade. Eu trabalho com isso direto, então tem muitas situações da vítima não conseguir sequer sair de casa. Então, assim, eu preciso de medidas protetivas para que a vítima volte para sua residência, possa sair para trabalhar, porque elas não conseguem sair para trabalhar, porque o marido deixa elas muitas vezes trancada em casa, né? Então, é uma situação até difícil de a gente verificar no dia a dia, mas acontece bastante. E aqui nós temos a violência psicológica, também é já trazida aqui por Débora, né? E a violência psicológica é uma das mais difíceis de a gente identificar, né? Muitas vezes a vítima não percebe que está sendo violentada psicologicamente, muitas vezes ela não percebe que aquilo é uma violência psicológica, né? Então fica difícil até de procurar ajuda, fica difícil da gente orientar, difícil da gente informar como é que vai resolver aquela situação. Por isso que a sociedade precisa estar constantemente informada. E a gente precisa quebrar esses ciclos de violência doméstica, né? Eles são muito naturalizados ainda no nosso meio social, como nos ditados populares.
em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Ele não pode saber por que bate, mas ela sabe por que apanha. Mulher gosta mesmo de apanhar. Então, esses ditados, eles só trazem mais violência para a nossa sociedade. A sociedade, hoje em dia, protege. A gente pode até achar que não, mas ainda existe uma proteção. A agressividade masculina, o respeito à virilidade. E aí constrói-se uma crença de superioridade, porque assim, hoje a gente não consegue ver um homem que seja afetivo, sensível, como se não fossem expressões que combinam com a imagem idealizada do homem. Então, é muito importante que a gente retire e quebre esse ciclo de violência existente, né, que existe na sociedade. A violência sexual. Eu trabalho aqui em Santo Inês e muito me assusta a violência sexual sofrida dentro de casa. Muito me assusta. Eu estou numa vara de violência doméstica, estou há 4 anos, a unidade está há 4 anos, assim, sem receber denúncias de feminicídio, né, de tentativas de feminicídio ou de feminicídio consumado, mas eu tenho na unidade muitos casos de estupro de adolescentes, de meninas, de crianças, muitas situações assim que chega a ser deprimente até, porque são muitas situações que ocorrem dentro de casa. Então, é uma coisa que muitas vezes a gente não percebe. Às vezes a própria criança não sabe que aquilo é uma violência sexual. Às vezes ela entende que foi criada daquela forma, entende que aquilo é normal, normaliza. Então, até a criança denunciar, muitas vezes é um vizinho que percebe, muitas vezes é a escola que percebe. A maioria das denúncias ou vem da escola, ou vem de um vizinho que percebeu, de uma vizinha, ou vem de uma tia que frequentou a casa. Então, essa violência sexual ainda é muito comum, pelo menos aqui nos interiores do Maranhão, que é o local que eu trabalhei com violência doméstica. E isso a gente precisa trabalhar, levar para as escolas, informar as nossas crianças como elas podem denunciar, como elas podem se proteger, como ela pode conversar com alguém, seja na escola, seja fora da escola. E a violência patrimonial, né? A violência patrimonial aqui corre muitas vezes o homem é o provedor da casa, muitas vezes ele faz uma ameaça dizendo que vai tirar o sustento do filho, vai tirar o sustento da família, não vai colocar, e isso é uma violência. Muitas vezes, durante uma separação ou um divórcio, o homem acaba, e aí o homem, eu me refiro aqui ao agressor, porque o agressor na lei da Maria da Penha também podem ser mulheres, tá? A vítima é que tem que ser mulher, o agressor pode ser homem ou mulher, a lei não faz essa diferença, então se eu tiver uma relação entre 2 mulheres, a lei Maria da Penha também pode se aplicar. Então, aqui, essa violência, às vezes, numa separação, num divórcio, o agressor está dilapidando o patrimônio ou está transferindo bens para o nome de terceiros, para que não entre na divisão do divórcio. Isso é uma violência patrimonial. Isso precisa ser interrompido. Isso é uma agressão, né? E ela protege, a lei protege esse tipo de agressão. Então, eu posso fazer um pedido de uma medida protetiva para que interrompa essa transferência de bens do agressor para terceiros. Então, a lei também protege. Então, a lei também vem proteger essa parte patrimonial, o que muitas vezes as pessoas não têm conhecimento. As ameaças, são muito comuns ameaças, que às vezes as mulheres não percebem que aquilo é uma ameaça, né? Ameaça verbal, ameaça de que, se você não voltar para mim, eu vou publicar fotos suas, nudes. Isso é uma ameaça. Isso também é uma ameaça, também está protegido pela Lei Maria da Penha. Gente, fiquem à vontade para perguntarem, para fazer perguntas, interromper. Então, assim, se eu estiver indo muito rápido, tá bom? Fiquem à vontade.
Deixa eu passar o próximo slide. Aqui eu já dei uma adiantada, né, de quem são as partes protegidas pela Lei Maria da Penha, né? Cadê que eu não consigo voltar? E aqui a gente consegue ver aqui a lei protege mulheres em situação de violência doméstica e familiar, independente do estado civil ou orientação sexual. Então, aqui, as mulheres são protegidas pela lei, pode ser uma situação de namoro, pode ser uma situação de união estável, pode ser uma situação de casamento, pode ser uma situação entre pai e filha, pode ser uma situação entre padrasto e filha, pode ser uma situação entre avô e neta, ou entre tios e sobrinhas. Então, a importância daqui é que as vítimas sejam mulheres, crianças ou adolescentes, né? O agressor pode ser homem ou mulheres. Aqui também protege as mulheres trans, independente da mudança de nome, né? Então, muitas vezes a mulher é trans, mas ainda não fez a sua transferência para o nome civil. Então, a lei também protege. Aqui nós entramos nas medidas protetivas. Deixa eu ver se eu consigo. Nas medidas protetivas em específico, né? Como é que funcionam as medidas protetivas? A lei estabelece o seguinte: uma vez se você se sentindo violentada, ameaçada, se você está com medo, você pode procurar a delegacia de polícia, você pode entrar no site de qualquer Tribunal de Justiça do Brasil e fazer essa denúncia online. Eu até, antes de vir aqui conversar com vocês, eu até entrei no site do Tribunal de Justiça do Maranhão e fazer o teste, ver se a teste estava funcionando, né? Então, a gente pode fazer essa denúncia nas delegacias e pode fazer essa denúncia também em sites online, se facilitar, né? A 95% das medidas protetivas que a gente recebe hoje em dia no judiciário vêm da delegacia, são denunciados em delegacia, né? As medidas protetivas, elas são medidas provisórias, elas não são permanentes. Elas servem para garantir a segurança da vítima que está se sentindo ameaçada, enquanto aguarda o julgamento do caso. Por exemplo, trazendo o exemplo de Maria da Penha. Maria da Penha sofreu uma tentativa de feminicídio. Enquanto ela estava no hospital, ela poderia muito bem, naquela época, né, não existia lei, mas se existisse, ter feito um pedido de medidas protetivas de urgência. E aí o juiz ia deferir para que o agressor saísse da casa, afastasse do lar, ou não se aproximasse dela. E aí a gente normalmente coloca uma distância mínima, 250 metros, 50, 300, não entrasse em contato com ela, seja por qualquer meio, e-mail, telefone, terceiras pessoas. A medida protetiva também serve para estabelecer pagamento de pensão alimentícia, não deixar as vítimas sem esse bem essencial, né? Então, enquanto o processo está acontecendo, enquanto o delegado está averiguando aquele tipo de agressão, ouvindo as partes, a vítima está protegida. Ela está protegida com a medida protetiva, que foi deferida. Uma vez você faz o pedido da medida protetiva, ela vem a medida protetiva, ela vem através de uma denúncia online, ela vem através da delegacia. O judiciário, ele tem 48 horas, ou seja, o juiz ou a juíza tem 48 horas para decidir aquele pedido, né? Então, você decide o pedido em 48 horas. E em 48 horas, você vai ser intimado. Então, são 4 dias, normalmente, para resolver aquela situação, aquela agressão. Então, é muito mais rápido do que era antigamente. É muito mais rápido. E o que a gente tem visto de diminuição de casos de feminicídio após uma decisão de medida protetiva é muito gigante, mesmo a gente tendo algumas deficiências na fiscalização dessas medidas ainda. Nós temos muito a evoluir com a estrutura para a aplicação da lei. A lei é muito boa, a gente só precisa de um pouco mais de estrutura. Então, o juiz pode, a pedido da vítima, pedir que o agressor afaste-se do lar, né? Então, uma vez a vítima pedindo,
A gente, sem ouvir o Ministério Público, sem ouvir o agressor, a gente já defere as medidas protetivas. Por isso que a palavra da vítima hoje é tão importante na Lei Maria da Penha. Ela se tornou das pessoas mais importantes da lei, a quem a gente deve maior ouvido, pelo menos nessa medida provisória. A gente primeiro garante a segurança da vítima, garantiu a segurança, a gente vai instruir o processo, vai ouvir todas as partes e vai decidir ao final. Mas até lá, ela está protegida. O agressor, o possível agressor, não pode chegar perto, ele tem que se afastar do lar, ele não pode entrar em contato até todo esse processo terminar. E aqui tem suspensão de porte de arma, afastamento do lar, pensão, que eu falei. Desafios da aplicação da Lei Maria da Penha, né? Tem muitos desafios, eu já adiantei alguns deles, mas a gente continua com muitos desafios ainda, né? Falta de conhecimento. Então, assim, foi muito importante, eu estou aqui disponível para explicar, para trazer questões jurídicas e não jurídicas, para a gente juntos construir cada vez mais, ter mais conhecimento na forma da gente evitar que aconteça, né? Então, a falta de conhecimento, a gente está aqui com palestras, mas muitas vezes a gente precisa que tenha alguém capacitado, que vá no interior, que vá na zona rural, que explique àquela senhora o que é violência moral, o que é violência sexual, psicológica, porque muitas vezes a falta de conhecimento faz a pessoa entender que não está vivendo um ciclo de violência, né? Então, como que eu vou denunciar se eu entendo que isso não é um ciclo de violência? Se eu não tenho conhecimento e nem sei como procurar, a quem eu procuro? O que eu faço? Vou até onde? Denuncio como? E depois que eu denunciar, como que eu volto para casa? Eu vou ter ajuda? E se ele não decidir não sair de casa? Ele vai sair, a polícia vai lá, vai tirar, não vai? A gente precisa cada vez mais propagar todo o conhecimento, toda a Lei Maria da Penha, do que ela protege as mulheres hoje em dia, né? A falta de conhecimento é um desafio na aplicação. A subnotificação, né? As mulheres não denunciam por medo, muitas delas não denunciam por vergonha e falta de acesso à justiça. A essa pessoa da zona rural, essa senhora da zona rural, essa criança, adolescente que viveu e cresceu nesse mundo de violência, não entende que é violência, não sabe a quem procurar. Muitas vezes os agressores são as pessoas que deveriam proteger aquela criança. Então, como que aquela criança vai denunciar se as pessoas a quem, em tese, ela mais confia são as que fazem as maiores agressões? Então, tudo isso é um desafio que a gente tem, um desafio que a lei tem, um desafio que a própria Maria da Penha tem, ela mesma fala. E a lei é muito boa, mas a gente precisa difundir, eu preciso levar essa lei para os cantos mais longínquos que a gente tem no Brasil. Ela precisa chegar lá, eu preciso estruturar para dar um apoio a essas pessoas que estão longe, estão sem conhecimento, estão vivendo uma cultura da violência, né? Combater a cultura da violência, de tolerância. Não devemos admitir nenhum tipo de violência contra mulheres. Esse negócio de que violência de marido e mulher, ninguém mete a mulher. Mete. Hoje em dia, não basta um vizinho, o vizinho pode denunciar, então não basta só a vítima que vai denunciar. Se o vizinho escutar uma agressão, se o vizinho escutar qualquer tipo de situação que possa levar a uma denúncia, ele pode fazer a denúncia, seja na delegacia, seja através do telefone da Polícia Militar. Então, pode qualquer pessoa denunciar. Inclusive, uma vez que você denuncia, que a vítima denuncia, que leva o caso à delegacia ou faz a denúncia via online, a vítima ela não pode mais desistir, né? Muitas vezes eu faço audiência e a vítima chega lá dizendo que se reconciliou com o agressor. E, de fato, reconciliaram, estão bem, muitas vezes se viu para melhorar ou, assim, evitar novas agressões. Só que uma vez que a gente denuncia, o Ministério Público pega aquela denúncia e ele vai instruir todo o processo, não tem como desistir.
não existe mais como desistir. Então, o titular da ação, depois que você denuncia, é o Ministério Público. Então, não tem como desistir depois que a gente denuncia. Porque a mulher muitas vezes vai desistir, muitas vezes ela está sendo ameaçada para desistir. Então, o único crime hoje em dia, né, que a gente tem na lei que permite que as mulheres desistam das suas denúncias no caso de ameaça, onde não tem agressão física, né? Não tem murros, não tem socos, não tem tapas. Então, agressão verbal, né? Agressão verbal, seja ela psicológica, seja ela ameaças, hoje em dia a vítima pode desistir. Mas para a vítima desistir, eu, como juíza, marco uma audiência, chamo a vítima, ouço a vítima na frente do promotor ou da promotora e do defensor. Porque naquela oitiva, ela perante a juíza, perante o promotor, a promotora, ela vai, em tese, ela vai afirmar que não está sendo ameaçada para desistir da ação, né? Então, ela não pode só colocar no papel dizendo que está desistindo. Ela precisa comparecer na audiência, precisa estar perante o juiz e o promotor para dizer que realmente não quer mais continuar com aquela ação. E aí, após a gente explicar porque ela está desistindo, se está tudo bem, e que ela pode procurar tantas vezes se for necessário, que se existir novas ameaças, ela pode procurar novamente, que isso não impede ela de procurar novamente, a gente explica toda a situação, e ainda assim, ela quer desistir, ela tem o direito de desistir. Então, ela, com relação a esses crimes que não deixam marcas, né, que não são agressões físicas, a mulher ainda pode desistir. Então, é a cultura da violência que a gente precisa combater, o despreparo do judiciário, né? Eu trabalho no judiciário e a condenação que o Brasil sofreu com relação à Maria da Penha e o caso da Paraíba foram por falhas no Poder Judiciário. E aí, no Poder Judiciário, eu posso incluir aqui todo o sistema de justiça, advogados, promotores, servidores, porque a gente vivia uma situação, ainda vive em alguns casos, dos servidores não saber acolher, do juiz não saber acolher uma mulher vítima de violência doméstica, e dos promotores e advogados também não saber como abordar. O que se fazia? Muitas das vezes, a audiência, inclusive, a vítima era massacrada com perguntas sobre a vida sexual, sobre uma possível traição, sobre coisas que não tinham a ver com a violência, né? Se houve traição ou se não houve, ou se houve uma outra situação, isso não é da violência em si, né? Existe um julgado do STF hoje em dia que ele até proibiu que a gente traga situações de questões sexuais da vítima para justificar uma agressão cometida por um acusado, por um agressor. Muitas vezes usando a palavra, né, defesa da honra. Ah, eu agredi, eu matei porque ela me traiu, porque eu estou aqui para defender a família, defender a honra. No direito, né, pelo menos na área jurídica, nós não podemos trazer isso para a questão jurídica, né? A partir do momento que você decide se relacionar com qualquer pessoa, os relacionamentos estão sujeitos a traições, né? Isso aí só não está sujeito a ser traído quem não se relaciona. Então, são relacionamentos humanos, existem pessoas que erram, pessoas que não erram, mas você está sujeito. Então, a partir do momento que você está sujeito, isso é uma questão moral. Nós não podemos trazer isso para o judiciário. Nós não podemos usar essa questão moral para justificar o cometimento de um crime, né? Então, é esse o despreparo do judiciário que muitas vezes dá suporte às vítimas, que foi onde o Brasil pecou quando foi condenado, no caso Maria da Penha, que o judiciário demorou tantos anos para cumprir o julgamento, para levar ele a julgamento, e no outro caso, por focar muito na questão sexual e na honra da mulher. Então, esse é o despreparo, muita gente já foi condenada 2 vezes, a falta de estrutura nos municípios, né? O que acontece? Nós, nos municípios, eu já trabalhei em 2 municípios que não tem delegacia da mulher.
Então, muitas vezes o delegado é homem, e você vai fazer uma denúncia, você mulher, muitas vezes você não se sente confortável, né? Aqui em Santo Inês nós temos uma delegacia da mulher, então tem uma delegada mulher. Em geral, os servidores são mulheres para receber, acolher, muitas vezes ter mais empatia. Então, assim, nós estamos um pouco mais preparados aqui em Santo Inês. No entanto, tem alguns municípios que sequer têm delegacia da mulher, não tem abrigo. Muitas vezes as mulheres não querem que o agressor saia da casa, mas elas preferem sair. Então, tem cidades que têm abrigo para receber essas mulheres por tempo determinado, né, tempo provisório. E aí as mulheres nesses abrigos, elas conseguem levar seus filhos para matricular em escolas próximas desse abrigo, para estar perto. Tem uma equipe multidisciplinar, psicóloga, assistente social, para fazer todo esse atendimento. Mas isso não é a regra, inclusive isso é a exceção, né? Então a gente precisa se preparar para dar um suporte maior a essas vítimas de violência. E aqui temos algumas estatísticas de medidas protetivas no judiciário, né? E aí no ano de 2020 a 2022, 572.159 medidas protetivas. Em 2023, 150 mil medidas protetivas. Eu trouxe aqui os dados de Santo Inês. Em 2023, 294 medidas protetivas deferidas, e em 2024, 159 medidas protetivas. Eu tirei, inclusive, esse número hoje. Nós temos hoje 159 medidas protetivas deferidas aqui em Santo Inês, o que não quer dizer a realidade. Assim, existem muitas situações ainda que o acusado é preso em flagrante e deferido medida protetiva nessa situação. Então, ele, como é cadastrado com outro tipo de assunto, no nosso sistema, acaba que pode ser não, é muito mais do que isso, deve ser perto de 200 medidas protetivas só esse ano. É muito, mas eu acho que ainda é pouco diante da violência que não chega ao judiciário. A gente não tem aqui próximo para a gente, muita coisa fica na cifra negra e a gente não consegue dar o apoio àquelas mulheres que ainda estão sofrendo e muitas vezes acham que não vivem um ciclo de violência, né? Então, apesar dos avanços, existem muitos desafios ainda, como a resistência cultural, a falta de recursos dos municípios e dos estados, a necessidade de uma maior efetividade na aplicação da lei, essa contínua educação, fortalecimento de políticas públicas e, principalmente, o monitoramento das medidas, né, são essenciais para enfrentar esses desafios e melhorar essa proteção das vítimas, né. Deixa eu ver. Aqui eu tenho uma jurisprudência que eu trouxe do STJ e do STF, né, eu já até comentei que foi decidido aqui pelo STF que é vedado à defesa, à acusação, à polícia e ao juiz utilizar a tese da legítima defesa da honra, que é aquele caso em que a defesa usa o fato da mulher ter traído para justificar um feminicídio, uma tentativa de homicídio, né, por parte do marido, ex-marido, companheiro, né? Então, isso é proibido, não se pode mais trazer essa legítima defesa da honra ou da família para o processo, tá? Aqui também tem, por exemplo, nós fazemos muitas audiências no formato virtual, como a gente está fazendo aqui hoje. Então, muitas vezes as vítimas, elas preferem não falar na presença do acusado. Então, é-lhe dado total direito de não falar na presença dele. Eu peço para ser retirado da sala, eu peço, inclusive, se ele tiver virtual, sair da sala. Então, tudo isso, a jurisprudência, ela toda comunga de uma proteção às vítimas de violência doméstica, né? Toda mulher vítima de violência doméstica sofre abalo moral indenizado. Ou seja, as vítimas de violência doméstica também podem pedir uma indenização por dano moral aos seus agressores, né? Então, ainda tem essa questão. Importância da lei, né? Aqui nós temos a compreensão da violência, né? O que é a violência, como que ela surge, quais os tipos de violência que a gente pode atuar, qual é o contexto que ela existe,
né, que pode ser entre pai, filha, netos e tios. O direito da mulher foi até recente, né, o ministro do Supremo Tribunal Federal, presidente atual, ministro Luiz Roberto Barroso, fez um evento, ele estava acompanhado da Maria da Penha, e ele, em público, pediu desculpas em nome do Poder Judiciário do acontecido, né, na situação dela, do Judiciário ter demorado tanto em trazer uma resposta efetiva na violência que ela sofreu. E aqui nós temos, ele até, essa palavra é dele, né, a violência doméstica é uma epidemia brasileira, né, a gente vive uma epidemia, que nós tivemos um aumento de 6,1 nos feminicídios, né, 1.500 casos no ano de 2023, por 1.500 casos de feminicídio, é uma violência muito alta, né, responsabilidade social. Então, assim, parabenizo aqui os Lions, porque é muito importante trazer para todos esses setores, todas as comunidades, a nossa responsabilidade enquanto sociedade, enquanto pessoa, de proteger, de orientar, de acolher as vítimas dessas violências, de acolher, de ouvir, de indicar o melhor caminho. Você pode procurar a delegacia, posso lhe acompanhar. Você tem um psicólogo, a gente pode ir até lá, tá? Aqui tem um CREAS e tem um CRAS que fazem esse atendimento. Então, acolher e apresentar as melhores soluções e informar quais os direitos que ela tem, que a vítima tem, né? É muito importante a gente estar sempre atento a essas informações. Protagonismo da vítima, eu já falei também, que a lei rompeu com aquela cultura de desqualificar as falas das vítimas. Muitas vezes as vítimas entendiam que elas estavam mentindo, porque, de fato, a violência, quando acontece dentro de casa, nós não temos testemunhas, em regra não existem testemunhas daquela violência, mas os vizinhos muitas vezes conseguem ouvir. Aliás, na maioria das vezes os vizinhos conseguem ouvir. E eles podem não ser testemunhas visuais da situação, mas eles são testemunhas auditivas e eles são muito bem-vindos no judiciário, na instrução processual, como testemunhas daquela violência. E muitas vezes são eles os primeiros a denunciar essas violências. Então, por isso, hoje em dia, o protagonismo da vítima, né? Nós temos aqui a ação penal pública, que eu já comentei, que uma vez denunciado, o processo vai seguir, independente da vítima ter se reconciliado ou não com o agressor, o processo vai continuar, o agressor pode sofrer uma condenação, pode ir preso, pode ter que pagar a cesta básica. Então, independente se houve ou não retorno da vítima com o agressor, a ação penal continua, porque o titular dessa ação é o Ministério Público e não mais a vítima. Ela apenas faz a denúncia inicial. Após isso, o processo segue com o Ministério Público sendo titulado essa ação e dando prosseguimento e intimando todas as partes para comparecerem e falarem sobre o que aconteceu naquele dia, né? Existe um formulário nacional de avaliação de risco. Esse formulário, quando você vai fazer uma denúncia, seja ela online, seja ela na delegacia, existe um formulário. Esse formulário é sobre o quê? Pergunta algumas situações, como é que se deu a violência? Foi através de falas, foi através de empurrão, foi através de, de socos, foi através de ameaça com arma de fogo. Então, esse formulário serve para a gente conseguir avaliar em que situação aquela vítima se encontra. Se ela se encontra numa situação periclitante, da gente entrar com medida mais extrema, por exemplo, ela informa lá que o agressor possui uma arma de fogo dentro de casa. Então, assim, às vezes ela sequer foi ameaçada com arma de fogo, mas ela tem conhecimento que o agressor tem uma arma de fogo dentro de casa. Então, esse formulário serve para a gente dar uma maior proteção para essa vítima. Ela traz alguns elementos, algumas perguntas que são essenciais para a gente tentar dar uma maior proteção a essa vítima, né? Esse formulário, ele é um formulário nacional, é a mesma pergunta para todas as denúncias, né? Um formulário com padrão nacional,
E ele está em todas as denúncias, seja em todas as denúncias de todos os tribunais online e em todas as delegacias, elas são preenchidas, né? E aqui eu vou concluir com essa fala: a Lei Maria da Penha não é apenas uma legislação, uma lei, é um compromisso inabalável com a dignidade e a segurança das mulheres, um lembrete de que cada um de nós tem o poder e o dever de transformar a realidade, promovendo uma cultura de respeito, igualdade e justiça para todos. Eu vou encerrar minha apresentação aqui. Eu vou agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês, do Lions, da Débora, do Jorge, e estou aqui disponível para perguntas, para conversas, sugestões, tá bom? Ok. Muito obrigado, doutora Ivna. Assim, foi excelente, né, a sua fala. Gostaria de agradecer também à companheira Débora pela abertura, por essa fala inicial, para contextualizar, né, todo esse problema que as mulheres vivem e não é de hoje. E agora nós vamos abrir as perguntas. Então, aqueles que quiserem fazer pergunta, só levantar a mãozinha, que aí eu vou fazendo pela ordem. Enquanto vocês fazem isso, doutor, eu queria fazer algumas perguntas, colocar algumas coisas aqui. Algumas até você já respondeu no decorrer da sua palestra. Ah, uma das coisas, né, que eu escuto muito falar e às vezes me chateia é por que, né, criar a eu não sei se é a tipificação ou se é o tipo do crime, eu não entendo, de feminicídio. Então agora a gente vai ter que criar também o homicídio e tal. Isso já tem homicídio, então já poderia pegar tudo. Por que essa especificação ou essa especificidade, né, de ser um feminicídio? Qual a importância disso, na verdade, nessa luta, né, nesse combate contra a violência feminina, né, contra a violência à mulher? E, além disso, algumas outras coisas. Por exemplo, você comentou, né, da preparação daquelas pessoas que vão lidar com essas vítimas, porque também a gente, às vezes, percebe isso, né, que ou elas não são preparadas, ou por conta do machismo estrutural, né, que faz parte da nossa sociedade, fazem com que a vítima, na verdade, muitas vezes sofra violências seguidas nesse processo. Desde o momento em que ela vai fazer a denúncia em uma delegacia, muitas vezes, como você falou, é uma delegacia que estão com homens, aí já tem o constrangimento dela ter que falar isso com o homem, muitas vezes ela é maltratada nesse momento em que ela está extremamente vulnerável, né? Eu já ouvi relatos, inclusive na delegacia, de mulheres, né? Mulheres também não estarem preparadas para fazer esse acolhimento, né? Sempre o questionamento de que será que ela é vítima mesmo? Será que não foi ela que provocou por conta de uma roupa, por conta de uma atitude, né? Então, tipo, a culpabilizar a vítima, né? E para tirar a culpa de cima do homem. Por exemplo, em relação à violência sexual, será que, né, essa discussão sempre aí constante da educação sexual nas escolas, né, que assim não tem absolutamente nada a ver em sexualizar crianças, muito pelo contrário, né, é de conscientizá-las daquilo que pode acontecer, né, em termos do corpo, né, das pessoas que se aproximam dela, porque as vítimas normalmente são vítimas de pessoas do convívio, ou um vizinho, ou um pai, um irmão, um tio, um primo, pessoas que ela convive, né, o que talvez deixe a violência ainda muito mais forte, né, para aquela vítima. Será que então essa questão da educação sexual nas escolas não seria uma ferramenta que a vítima poderia utilizar para entender que aquilo que ela está sofrendo é uma violência
e como proceder a partir dali, de repente, conversando com a mãe, infelizmente, de novo, por conta do machismo, muitas vezes a mãe acha que a criança é que também provocou, fez por merecer aquela violência, seja ela sexual ou não, né? A questão dela poder fazer a denúncia, sei lá, no conselho tutelar, coisas assim, né? Você falou que tinha notado aqui do crime de honra, não existe, né? A questão de depois de ter feito a denúncia não pode mais voltar atrás, aí você explicou qual era o caso que ainda podia. E na questão do estupro, né, também ficar claro que o marido também, né, o companheiro também comete estupro. Não é só uma pessoa de fora, um desconhecido, mas a mulher também pode ser vítima, né, de um estupro feito pelo seu próprio companheiro. Não é isso? Então, seriam essas coisas e a questão do feminicídio, dessa preparação das pessoas que vão lidar, né? Inclusive, tem casos que passam na internet até de juízes destratando a vítima naquela oitiva, Audiência. enfim, naquela audiência, né? Coisas assim absurdas, né? Isso. Então, e assim, e no final das contas, agradecer mais uma vez por a sua palestra, porque a gente, como Lions, muitas vezes somos procurados por pessoas, né, que são vítimas, e assim a gente pelo menos já sabe por onde encaminhá-la, o que fazer com aquela vítima, como orientar, e aí não apenas no âmbito do Lions, mas também da nossa família, dos nossos amigos, das pessoas do trabalho. Então, a gente poder perceber, muitas vezes, essa questão que está alguma coisa errada e saber como orientar, né? Então, muito obrigado, doutor. Obrigada, Jorge, pelas perguntas. Vou tentar elencar aqui, com relação ao feminicídio, né? O que é que diferencia o feminicídio do homicídio, né? A mulher, ela pode ser morta numa situação que não é feminicídio, né? Então, assim, estou numa situação, estou num bar, estou num restaurante com meu esposo, acontece lá um roubo e eu sou morta, meu marido não, né? Então, eu fui morta numa situação de roubo, numa situação extrema, sem violência doméstica. Então, eu estou numa situação comum de homicídio. Aquele agressor, aquele que me matou, vai responder, mas vai responder por uma pena um pouco mais baixa, porque é uma situação de homicídio, né? Aí o feminicídio veio, foi um acréscimo que veio em 2015, uma alteração que aconteceu em 2015, então é o caso da mulher ser vítima em situações de violência doméstica pelo fato dela ser mulher. Então, assim, é uma violência doméstica, é um agressor que começou fazendo uma ameaça verbal, depois começou as agressões físicas, né, a bater, e depois provocou uma morte daquela mulher. Então, esse homicídio acontecido dentro de casa, dentro de uma violência doméstica, ele é tratado como feminicídio, porque na nossa condição física, né, o mundo vai passar, mas na nossa condição física, as mulheres hoje em dia ainda são fisicamente inferiores aos homens, pelo menos ainda são, a grande maioria, né? Aí a mulher tem, a lei vem e traz e tenta igualar, faz uma situação para deixar o homem igual da mesma forma. Então, ela tem, essa pessoa, esse agressor, vai responder com uma pena um pouco mais alta, porque é um feminicídio, uma agressão acontecida dentro de uma violência doméstica, dentro do lar, ou dentro de uma situação que envolva violência doméstica, ainda que seja fora de uma casa, né? Então, esse é o feminicídio e veio 2015, já veio em 2015, né? Com relação à violência institucionalizada, que a gente chama, é aquela violência que acontece dentro das instituições, e violência muitas vezes acontece. É assim, nós os judiciários, nós temos que ter constante atualização sobre como tratar essas pessoas. E sempre tem vídeos e casos de que, ou seja, o promotor, ou o advogado, ou as partes, não sei se vocês conheceram aquele caso da Mariana Ferrer, que viralizou, né? Que é uma situação que depois veio uma lei após essa situação, e essa lei diz o seguinte: durante uma audiência,
Você não pode trazer situações da vítima que seja alheios ao processo, que seja fora daquele contexto. Então, assim, não, aquele caso que eu falei da honra. Então, já veio a lei também para proteger. Então, tem uma situação de que a vítima estava tendo um, um caso, um relacionamento. Isso não tem a ver com a agressão que ela sofreu, né? Então, assim, a agressão não pode ser uma desculpa para justificar um comportamento antiético ou antimoral daquela outra pessoa. Comportamento que não seja moral, a gente resolve no âmbito da moral, e não no âmbito da agressão, né? Então, houve uma violência, houve uma traição, houve alguma coisa, a gente vai e se afasta daquela pessoa, a gente sai, né? A gente sai daquele ambiente hostil que a gente está vivendo. A gente não pode justificar uma agressão com um comportamento que seja desrespeitando a moral. Então, voltando à situação, ainda tem, Jorge, muito, infelizmente, nas situações que eu vivo, ainda existe situação da vítima chegar e assim, seja homem ou seja mulher. Não, assim, existe de você não saber como tratar aquela vítima, muitas vezes usar palavras que você, muitas vezes até você não percebe que está agredindo aquela vítima. Eu ouvindo essa entrevista com Maria da Penha ainda nesse mês de agosto, ela disse que ela dá muitas entrevistas nesse mês, né? E ela disse que foi num radialista ele começou entrevistando e a pergunta do radialista foi o seguinte: mas me conte, Maria da Penha, o que é que você fez para ele fazer isso com você? Assim, o que é que ela fez para ele fazer isso com ela? Mas não é bem assim. Ainda, ela até respondeu assim: se você quer saber, eu não traí meu marido. Mas ainda que eu tivesse traído, isso não lhe dava o direito dele me deixar numa cadeira de roda, dele tentar me matar 2 vezes, né? Então, assim, ainda existe muito isso. As delegacias não estão preparadas para receber, muitas vezes, porque realmente são homens. Como que a gente faz? Na questão, como que eu trabalho hoje em dia, né? Mas não foi sempre assim, porque a gente não teve sempre essa estrutura. Hoje eu estou numa cidade que é maior, uma cidade que tem 88 mil habitantes, mas eu já trabalhei em cidades com 25 mil habitantes, que não tinha nenhuma estrutura para fazer o que eu estou fazendo hoje. Mas com relação às violências sexuais, a orientação que a gente dá, principalmente quando é criança ou adolescente, a criança ou adolescente está com algum sintoma, está com a vagina, com alguma possível agressão, relatou alguma coisa, pega a criança, leva ao conselho tutelar. O conselho tutelar imediatamente vai verificar e vai levar para a delegacia a denúncia. O delegado ou a delegada da mulher, ele não ouve a criança. Ele não é para ouvir a criança. Essa criança não é para ser ouvida. Ele vai ouvir a mãe, vai ouvir o vizinho, vai ouvir o possível agressor. A criança, só quem vai ouvir é o juiz, o promotor e o advogado. Por quê? A gente chama isso de um depoimento especial, para a gente não revitimizar essa vítima, né? Ela não ser ouvida várias vezes sobre aquela mesma situação que aflige a vida dela. Então, assim, ela vai ser ouvida uma única vez, e aí eu vou fazer uma audiência, uma psicóloga vai estar com ela numa sala sendo gravada, eu estou em outra sala, junto com o promotor, advogado, a gente está ouvindo a psicóloga conversar com ela. A psicóloga vai perguntar para ela como aconteceu, de uma forma que ela relate, que ela narre, sem dizer, você foi violentada? As perguntas para uma criança, principalmente, elas não podem ser diretas e objetivas, porque as crianças, elas tendem a responder o que a gente quer que ela responda. Ela vai responder sim ou não, a depender da primeira pergunta, da cara que você faça na primeira resposta que ela der. Se no sim dela você fizer uma cara que satisfaça ela, uma cara mais tranquila, ela na próxima vai responder outro sim. Então, as perguntas para a criança são perguntas que ela consiga narrar o que aconteceu. Ela pergunta, e começa um relacionamento com fulano de tal. E aí ela vai conversando sobre aquilo. Então, esse depoimento da criança, principalmente crianças e adolescentes, a gente já ouve ela através de um psicólogo que faz todo esse acompanhamento e a gente fica em outra sala. Normalmente os delegados não ouvem, conselho tutelar não ouve, não é para ouvir. Então a gente tem esse trabalho para a vítima não ser ouvida de novo, tantas vezes, porque isso é machucar, isso é muitas vezes fazer ela reviver tudo aquilo que está fazendo ela mal.
Ficou alguma pergunta, Jorge? Eu falei da questão das escolas, né? Que a gente tem que estar trabalhando muito isso nas escolas. Eu leio alguns livros, eu não sou da área, eu sou juíza, não sou psicóloga, então, assim, acho que a psicologia ajuda muito a gente a orientar nossas crianças e educar nossas crianças, principalmente a chamar as partes íntimas pelo nome correto, né? É vagina, então a gente tem que saber, porque, assim, é florzinha, não sei o quê, às vezes o vizinho não sabe o que é isso, às vezes alguém não sabe, então a gente precisa ensinar, isso está sendo ensinado na escola, e, assim, eu acho que a gente tem que estar em constante educação sexual com as nossas crianças. Educação sexual é diferente da gente sexualizar né, são coisas diferentes, são inclusive situações bem diferentes. A gente precisa trabalhar isso na escola e precisa trabalhar com profissionais capacitados e qualificados. Por exemplo, eu sou juíza, eu não tenho condições de fazer um treinamento para essas crianças. Teria que ser um psicólogo, um assistente social, pessoas mais capacitadas para informar como que é uma situação, como que ela denuncia, a quem procurar, né? Então, eu acho que seria mais ou menos isso. Não sei se eu respondi todas, Jorge, e aí as perguntas. Então, respondeu sim. Obrigado. Quem mais gostaria de fazer perguntas? Estão aqui presentes. Mais alguém? Eu gostaria de fazer apenas pedir uma observação. Boa noite. Pois não, nosso PDG Meu nome é Ximenes. Antônio Ximenes, sou do Lions Clube de Fortaleza, Melvin Jones, e atualmente estou como segundo vice-presidente do Conselho de Governadores, Distrito Multiplicar. Boa noite, doutora Ibna. Boa noite. Jorge Souza, boa noite, um abraço. Débora, como é que vai, minha querida? Tem muita gente boa aqui, o Gado já foi embora, mas eu tenho aqui ainda a PDG Orbélia, tem a minha querida Rui, parece que foi embora. Bom, deixa pra lá. Quem está aqui... Doutora, eu vejo o seguinte, esse negócio da medida protetiva, né? Como impedir? Essa coisa, tenho a impressão que deveria ser melhor formatada. Porque você tem uma medida protetiva e o cara vai lá e mata. Aconteceu aqui em Fortaleza uma barbaridade. O rapaz tinha separado, o rapaz trabalhava no Instituto Zé Frota, ela, enfermeira do Instituto Zé Frota, que é um hospital referência aqui de atendimento público da Prefeitura Municipal. Quem está no Recife, lá tem o Hospital da Restauração. Fortaleza, o Instituto Dr. José Frota. O sujeito trabalhava no hospital e foi demitido por uma série de problemas e a esposa continuou trabalhando, enfermeira, uma jovem, e o rapaz foi lá, tinha medida protetiva, e ele foi lá, ele tinha trabalhado no hospital, guardou o crachá com a sua identidade, a identificação lá para colocar no visor lá do QR Code, não sei se o QR Code, código de barra, alguma coisa que dava acesso. Ele entrou pela área de serviço com o antigo crachá, foi lá, e quando perceberam ele no interior do hospital, o segurança correu para falar com ele e para evitar. Mas não teve jeito. Ele matou o segurança e matou a ex-esposa. E me parece que foi uma coisa bárbara, uma coisa absurda. Chocou o estado do Ceará todinho. Ele fugiu depois, não sei se já foi preso, deve ter sido preso já. Mas ele fugiu, ninguém podia fazer nada porque ele estava armado. Ele tinha uma faca e uma arma de fogo. E aí? Tinha medida protetiva. De que valeu a medida protetiva? Qual é o problema da medida protetiva? Muito obrigado pelas considerações. Obrigada, senhor Antônio. É um prazer enorme. Conheço a cidade do senhor, é uma linda cidade. Fortaleza é muito bom. Mas com relação à medida protetiva, né? São os grandes desafios que a lei tem. Nós temos uma lei muito avançada para quando ela foi aprovada, em 2006. Mundialmente, ela é reconhecida, inclusive,
mas, de fato, nós falhamos em algumas coisas. Como é que a gente pode melhorar a medida protetiva, né? Eu não sei se era o caso de que ele tinha essa arma em casa, então teria que ser uma medida protetiva para retirar a arma, né? E a gente tem algumas situações que a gente consegue colocar em alguns estados que tem mais estrutura, o botão do pânico, né? Nós temos o botão do pânico. Nós temos também a Patrulha Maria da Penha, aqui em Santo Inês, a gente tem a Patrulha Maria da Penha. A partir do momento que eu defiro uma medida protetiva como juiz, eu encaminho para a Maria da Penha, para a patrulha, ela fica constantemente ligando para a vítima, olha, está precisando de um auxílio, eu estou aqui, você está por onde? Quer que eu passe por aí para dar uma olhada, fiscalizar o local, onde você está? Então, assim, é esse acompanhamento que, infelizmente, a gente tem hoje. É o botão do pano, é a Patrulha Maria da Penha. Algumas vezes a gente também tem a tornozeleira eletrônica, mas a tornozeleira eletrônica, ela também não vai impedir a pessoa de se aproximar. Porque, assim, a tornozeleira é só para me dizer onde é que você está. Então, eu estou aqui em Santo Inês, eu estou com um acusado que está com a tornozeleira eletrônica, eu disse para ele não sair à noite. Você está proibido de sair à noite, eu sou a juíza, você tem que cumprir minha determinação. É uma determinação. Então, uma determinação você se cumpre, não questiona. Depois você recorre. Mas é isso aqui. Só que ele pode sair. Vai chegar para mim um relatório no outro dia que ele descumpriu. Então, assim, ó o atraso que chega para mim. Eu, como juíza, no outro dia, se ele tiver feito alguma coisa no dia anterior, vou decretar a prisão dele. Tudo bem, vou decretar a prisão. Mas ele já fez, ele já cometeu. Eu não consegui proteger efetivamente aquela vítima. Eu vou proteger futuras vítimas prendendo ele, mas aquela vítima eu não consegui proteger. O Estado não conseguiu dar aquela proteção que deveria dar. Então, assim, a lei é muito boa, mas a gente falta um pouco de estrutura para dar efetividade e proteção realmente. Hoje em dia, as pessoas ainda obedecem às medidas protetivas, porque nós temos muitas situações de prisões, assim, muitas situações de prisões. Eu tenho muitos casos de descumpriu e baixa descumprir chegar perto. Se eu disse, 250 metros, você chegou em 240, está descumprindo a lei, a medida que eu determinei. Então, vai preso. Muitas vezes a pessoa está na mesma igreja, não percebeu que a mulher estava lá, vai preso. Assim, muita gente vai preso por essa situação. Mas quem realmente, às vezes, quer cometer o crime, eu não consigo proteger a vítima. O Estado não consegue proteger. Me faltam instrumentos, me falta aparelhamento para fazer essa proteção. E é uma pena, de verdade. Muito bem, muito obrigado. Temos casos aqui no Cariri, que é a região de Juazeiro do Norte, Crato, a região sul do estado. O pessoal gosta de matar a mulher, uma coisa assim, uma caçada já programada. Acho que tem uma temporada de caça. Teve um juiz que contou um caso que o rapaz chegou, a moça foi lá, registrou a queixa na delegacia, que ele tinha sofreu a agressão dele, foi lá, registrou o BO. E quando ele recebeu a intimação do delegado, ele pegou ela pelo braço, foi lá na delegacia, empurrou ela na frente do delegado para retirar a queixa. Retira a queixa. Foi puxando pelos cabelos assim, retira a queixa, diga o delegado aí. Aí o delegado prendeu em flagrante, né? E já ficou preso. Mas é impressionante esse negócio. Eu acho que essa coisa deveria ser mais eficiente. Estudar alguma maneira de ser mais eficiente. Porque estudar uma maneira, eu também acho. Temos que estudar uma maneira de ser mais eficiente. Porque, assim, um pouco que a gente conseguir proteger já vai ser suficiente para alguém. Já é uma mãe que a gente consegue proteger, né? Já é uma avó, já é uma tia. Exatamente. Muito obrigado, muito obrigado. Nada. Companheiro Glecivan. Boa noite, companheiros. Primeiro, parabenizar a doutora Ivna e a nossa companheira Débora, né, pelas excelentes explanações. O nosso PDG, o companheiro Antônio Chimenez, fez uma explanação que justamente foi no ponto que eu tinha que fazer, justamente essa observação.
né? Aqui em Crateús, no Ceará, nós tivemos um caso bem emblemático, que inclusive o réu foi julgado agora recente e pegou 30 anos de prisão, né? A sua ex-companheira, ele não aceitou o fim do relacionamento, e ela, no ambiente de trabalho, ele foi lá, a matou com diversas facadas, né? Então, assim, e ele existia a medida protetiva, né? Só para os companheiros terem ideia, a situação foi tão grave que não teve como contabilizar a quantidade exata de facada, porque tinham várias em cima da outra, né? E eu acredito, assim como o companheiro Jorge falou no início, que esse tema nós temos que trabalhar ele desde a infância, principalmente, porque não adianta, muitas vezes, essa cultura é um pouco enraizada, a cultura do machismo, e principalmente, né, vamos poder falar assim, de uma forma, das gerações, né, não estou dizendo que seria meu avô, meus pais, mas justamente nessas gerações mais novas, e isso ainda vem se perpetuando. Mas eu acredito que esses trabalhos que a gente vem fazendo, esses diálogos, ele não só nesse mês, ele é importantíssimo nesse mês, mas nós temos que trabalhar isso o ano todo. E isso é o que vai realmente mudando a consciência, trabalhar cada vez mais a questão da Lei Maria da Penha, né? A gente conhece diversos casos que, infelizmente, né, que se findaram, como esse que eu acabei de relatar, mas também, assim como disse a doutora, nós temos diversos casos, né, que através da medida protetiva, né, se salvaram milhares e milhares de vidas. Eu sempre eu acredito muito, nós temos excelentes leis, né, tem que ver uma forma realmente de que ela seja efetiva, que essas pessoas que cometeram, infelizmente, esse crime venham a pagar, né? Venham a pagar e que isso não volte a se repetir e que, através desses exemplos, disso que vem acontecendo, que sirva de exemplo, né? Eu acredito que quando uma pessoa ela é condenada a 30 anos, ele vai desmotivar muita gente, né? Infelizmente, está tirando a vida de outra pessoa só por não aceitar o fim de um relacionamento, né? Então, mais uma vez, parabenizar, né, pela excelente palestra, foi excelente mesmo, de verdade. Parabéns. Obrigada, Gleice-Ivan. É interessante esses casos de que a gente, infelizmente, não consegue proteger com a lei todas as vítimas. De fato, eu já fiz alguns júris, assim, chocantes, e já fiz júri de ter a vítima ser morta e ter facadas na região da vagina, que a gente tinha fotos no processo que estava deformado, que o marido pegou, o companheiro pegou e deformou, porque descobriu que a mulher estava traindo. Assim, já peguei situações de eu ouvir eu ouvi uma mulher, e era um júri também, que o homem deixou, ela fez 15 cirurgias para poder voltar a falar. Assim, tem situações que realmente a lei não consegue proteger por falta dessa estruturação que a gente tem. Mas as condenações saindo, né, a gente tem hoje um sistema que é nacional de mandados de prisão, então uma vez que eu decreto a prisão aqui de um agressor, ele cruzou uma fronteira, ele cruzou uma PRF, acho que Gleice vai oficial, alguém colocou, acho que seu Antônio colocou aqui, então assim, é pego e fica lá, até ser julgado, então assim, a gente não consegue fugir para sempre, né, um criminoso não consegue fugir para sempre. A intenção da lei mesmo seria proteger as vítimas. O agressor, uma hora ou outra, vai ser condenado, vai ser julgado, e vai responder por aquilo. Mas o importante mesmo seria que isso não acontecesse, que a gente protegesse. Eu também sou juíza da execução penal, então eu visito presídios aqui em Santo Inês, tem uma UPR, uma unidade prisional aqui, e é incrível como os próprios outras situações de apenados, né, que estão nesse presídio, existe uma cela separada para agressores de mulheres. Então, eles ficam em celas separadas porque os outros apenados não aceitam os que que cometem crimes de estupro ficam também em cela separada, né? Então, a gente chama até de cela seguro, é a cela seguro que a gente chama.
Então, assim, são situações que não se admitem mais hoje em dia, né? A gente precisa reverter essa situação. Ok. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Gostaria de registrar a presença do casal, nosso companheiro Elvis Padovani, que é o governador do nosso distrito, juntamente com a sua esposa, a companheira Linda, estão aqui presentes. Se quiserem fazer algum comentário, alguma colocação, companheiro Elvis, companheira Linda, fiquem à vontade. O companheiro Elvis está em deslocamento, né? Está retornando a Novo Progresso, para logo, logo pegar a estrada de novo, para irmos para Maceió. Boa noite a todos. Só Boa noite, agradecer a companheira Débora pelo momento aí, pela grande iniciativa. Agradecer a doutora Ivna, né, pela palestra, pelo conhecimento que está passando a todos nós. De coração, nosso muito obrigado. Eu peço desculpa pela ausência, que nós estamos em trânsito. Deu uma paradinha aqui onde pegou a internet e entrei um pouquinho. Mas é um prazer estar com todos vocês, viu, gente? Muito obrigado. Obrigada, Elvis. Obrigado e boa viagem. Companheira Linda. Obrigado. Bom, estou aqui acompanhando. Boa noite a todos os companheiros. Boa noite, doutora Ivna. Estou aqui acompanhando. Está sendo uma excelente palestra, né? É um momento de grande aprendizado, tanto para nós, mulheres, para os homens também, né? Acompanhando. São casos e situações que nós vemos acontecer, né? Para nós aqui na nossa cidade, teve alguns casos que já aconteceram esse ano muito triste. E não é só na TV que passa, né? Acontece nas nossas localidades e as mulheres, elas precisam estar instruídas, igual aconteceu já aqui uma fala, né? Falando que é desde a infância, que a mulher, ela tem que ser instruída a cuidar de si, né? As mães passam para as filhas, né? A questão também de já vir um sistema já de machismo, né? O meu pai, ele tem 78 anos e ele foi criado num sistema machista, vamos colocar assim, né? Onde a mulher, ela nasceu para ficar em casa e o homem ir buscar, né, o trabalho fora, né? E já nós, da geração depois dele, já viemos, né, com o ensinamento de que tanto o homem quanto a mulher podem sim trabalhar e ter o seu sustento e ajudar na casa, né? São tabus e metas que nós estamos quebrando, mas ainda esbarramos em grandes situações como essas. Então, parabenizar a doutora Ivna pela excelente palestra e a companheira Débora, né, abordar esse tema no mês de agosto, né, legais. Parabéns. Tivemos até um caso, né, Linda? Agora, semana passada, se eu não me engano, com a companheira de Moraes Almeida, né? Sim. Uma situação muito grandiosa, né? E infelizmente até a pessoa responsável, ele tem pais com grande influência na comunidade aqui de Novo Progresso, então isso dificulta muito também o trabalho tanto da polícia quanto até de toda a situação, entendeu? Porque fica abafado na mídia. Entendeu? É verdade. Obrigada, Laurinda. Muitas das situações desses casos que não são repercutidos na mídia, tem alguns casos que a gente trabalha em segredo de justiça, né? Até para proteger a própria vítima. Aquelas questões até que eu trouxe aqui, muita situação de vergonha, as vítimas têm muita vergonha de denunciar, vergonha de estar passando por aquilo, como se ela fosse a única a passar por aquilo, né? Então, as violências sexuais, todos os crimes que envolvem violência sexual, eles são em segredos de justiça, a gente não pode comentar, então as vítimas ficam protegidas, e aí eu acho que algumas situações realmente as mídias estão proibidas de mencionar o nome das pessoas, mas a situação eles acabam podendo mencionar sim. Ok. Só complementando, né, os comentários do companheiro Glicivan, da companheira Laurinda, sobre a questão da educação,
eu vejo que essa educação, claro, para as mulheres e tudo, mas principalmente para os homens, né? Que os pais, seja nos ensinamentos, seja nos exemplos, a escola também, enfim, todos que puderem contribuir, e também contribuam com a formação desse homem, né? Colocando os valores, mostrando formas alternativas de se resolver questões, que não seja sempre pela violência, né? Querendo impor a força, mas que ele possa ter a sensibilidade, né, de entender as situações, de saber como lidar, de controlar os seus ímpetos também, né? Então, que essa educação comece, sim, desde criança, mas para ambos, né? Para homens e para mulheres, porque assim eu acredito que a gente vai começar a melhorar. E eu percebo já nessa nova geração, já não é mais a minha, mas dos meus filhos, que eles já encaram, muitos já encaram de uma outra forma, né, a questão dessa relação com as mulheres, do respeito, não só com as mulheres, mas toda a questão de gênero, né, eles encaram de uma forma muito mais tranquila do que se encarava na minha geração e nas anteriores. É claro, ainda existem muitos jovens que vêm, né, com essa questão do preconceito, do machismo e etc., mas a gente percebe que, de alguma forma, né, isso já vem melhorando, mas assim, a vigilância deve ser constante, a gente precisa estar o tempo todo dando bons exemplos, né, em casa, fora de casa, né, para que esses meninos também possam, né, saber como lidar com isso, com respeito às mulheres, seja de que idade for, seja a sua cor, qualquer que seja, a sua profissão, né? Independente do que seja, que eles que respeitem essas mulheres, né? Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Se não, companheira Débora, eu passo a palavra a você para fazer as considerações finais. E diante de uma palestra tão maravilhosa, eu só tenho a agradecer. E assim, eu sei que ainda há um longo caminho a ser percorrido, sim, tá? Mas nós já alcançamos muito, já estamos muito à frente de muitos países até, entendeu? E fico muito feliz em ver homens que cresceram dentro de um sistema totalmente machista, hoje estão aqui defendendo a nossa causa. E isso, para mim, já é enriquecedor. Fico extremamente feliz em saber que temos, sim, guardiões, temos, sim, homens que acreditam que mulheres, elas não são objetos, elas não estão à mercê de suas vontades. Essa violência, ela cresceu historicamente depois que as mulheres começaram a se posicionar diante dos seus direitos, da sociedade, e isso foi uma afronta para alguns. Mas a lei está aí para nos amparar, e é sobre isso. Eu fico muito feliz em ter sido a doutora Ivna, foi maravilhosa, excelente. Já estão lhe chamando de Cal, de companheira. Eu acho que até assustou, mas companheiro para nós é um termo utilizado a amigos próximos, a pessoas que podemos contar, sentar à mesa e dividir histórias, dividir culturas, dividir opiniões e defender a nossa causa, que é o servir. E aqui não discutimos política, doutora Ivna, aqui a causa é inteiramente servir. Essas pessoas aqui é só a ponta de um iceberg de pessoas que ficam, que planejam a vida, a melhoria de vida de pessoas que elas sequer conhecem. Essa é a nossa causa, servir em melhoria do próximo. Muito obrigada mesmo. Já tem companheiro aqui lhe convidando para palestras em outros clubes. Eu gostaria agora, rapidamente, só de fazer, como a gente chama aqui, né, o pagamento tanto da companheira Débora quanto da doutora Ivna. Companheiro Gabriel, por favor. Então, o certificado de apreciação para a companheira Débora
Barroso Braga, o presente certificado pela excelência de seu trabalho como facilitadora das palestras em alusão ao Agosto de Laje, realizado no dia 26 de agosto de 2024, através da plataforma Google Meet, versando sobre o tema a responsabilidade da família e da sociedade diante da violência contra a mulher, com carga horária de 2 horas. Companheira, muito, muito, muito obrigado, né? E que a gente possa, ao longo deste ano leonístico, realizar outros eventos dessa natureza, tá? Muito obrigado. Companheiro Gabriel. O governador do distrito LA6, DG Elvis Padovani da Rocha e companheira Laurinda, outorgam à doutora Ivina Cristina de Melo Freire, presente certificado pela excelência de seu trabalho como facilitadora das palestras em alusão ao Agosto de Lage, realizado no dia 26 de agosto de 2024, através da plataforma Google Meet, versando sobre o tema violência doméstica e a Lei Maria da Penha, com carga horária de 2 horas. Muito, muito, muito obrigado, doutora. Eu espero, sim, né, que você possa, sempre que possível, estar junto com a gente, né, nos passando esses conhecimentos, essas orientações, para que a gente possa cuidar melhor daqueles que nós amamos e daqueles que nós amamos mesmo sem conhecer, né? Muito obrigado. E quem sabe, não é, não se torna uma companheira leão e vem engrossar as fileiras do nosso movimento leonístico no Brasil. Muito obrigado mesmo, tá? Uma boa noite e fique à vontade para fazer suas palavras finais. Eu agradeço, e aí eu vou agora chamar a companheira Jorge, a companheira Débora. Já me adaptei aos termos dos Lions. Fico muito feliz com o convite, gostei demais, aprendi muito com vocês. Nunca tinha participado de uma palestra com os Lions, mas conheço o trabalho de vocês e parabenizo, principalmente por estar sempre trazendo esses temas e tão importantes no servir de vocês, né? Parabenizo e contem sempre comigo para as próximas palestras ou outros temas que eu possa, de alguma forma, contribuir com vocês e receber também todo esse carinho de volta. Estou à disposição e agradeço todos os companheiros aqui que participaram de alguma forma, perguntando, interagindo. Muito obrigada, tá bom? Muito obrigado. Eu gostaria que quem pudesse abrisse a sua câmera para a gente fazer um registro aqui da tela. Aqueles que puderem abrir a sua Depois câmera. Débora me manda as fotos, né, Débora? Sim, sim. Letinha. Pessoal, é o seguinte, nos encontraremos já, lá em Maceió. Maceió. Estou vendo aqui quase todos que estão aqui estarão em Maceió. Menos a nossa companheira Ivina. Seria uma honra. Maceió é muito linda, eu tenho uma grande amiga lá. Estaremos lá sexta-feira, quinta-feira, até domingo. Boa noite, meus companheiros. Meu grande amigo Ximenes. Vou registrar agora a foto, tá? Vamos lá, todo mundo, aquele sorriso. Foi. Muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez, doutora Ivna, companheira Débora e todos que estiveram aqui presentes, ao nosso governador Elvis, companheira linda, que também proporcionaram, né, esse momento aqui para nós. Grande abraço. Mestre Ximenes, logo, logo estaremos lá em Maceió conversando. Um abraço. Com certeza, mas um grande momento leonístico. Sem dúvida, sem dúvida. Néia, estou sabendo que você vai lá para Maceió, Néia. Fosforescente. Néia já está se preparando, companheiro Ximenes. Vigilante e fosforescente.